Boa tarde, já estamos a gravar. Quero dar-vos as boas-vindas a esta sessão, onde vamos analisar duas bases de dados da EBSCO relacionadas com a educação. Bem, uma é própria da EBSCO, outra é de um partner com o qual trabalhamos e temos disponível o acesso a esta informação através das nossas interfaces, tanto do EBSCO Host como do EBSCO Discovery Service, se tiverem a base de dados contratada, além do serviço de descoberta, claro. O meu nome é Johanna Amorim, eu sou a formadora da EBSCO para Portugal e Espanha e junto com o meu colega António do Brasil damos toda a formação da EBSCO em português. Quero apresentar-vos também a EBSCO, é uma empresa americana fundada nos anos 40 e esta é a nossa missão: transformar vidas fornecendo conteúdo relevante e fidedigno quando, onde e como as pessoas precisam. Para isso, estamos presentes em empresas, em escolas, em universidades, em centros de investigação, em praticamente todos os institutos públicos, e, enfim, em qualquer sítio onde seja necessário o acesso a esta informação fidedigna. O objetivo geral de hoje é conhecer o conteúdo das bases de dados ERIC e Teacher Reference Center, bem como implementar diferentes estratégias que permitam fazer pesquisas, otimizando o tempo de pesquisa. Como objetivos específicos, temos que conhecer a potencialidade destas bases de dados, a ERIC e a Teacher Reference Center, usar as funcionalidades específicas de cada uma delas, executar pesquisas tanto básicas como avançadas, usar as ferramentas do EBSCOhost para otimizar o tempo de pesquisa e quero mostrar-vos também algumas páginas de ajuda que temos disponíveis para completar esta sessão de hoje. O conteúdo temático que vamos seguir é o que vemos no ecrã. Vamos fazer uma revisão do conteúdo através de algumas diapositivas e depois passamos à demonstração, onde vamos executar pesquisas básicas e avançadas. Vamos mostrar ferramentas especializadas do EBSCOhost e também filtros específicos das bases de dados. E para ter acesso a todas as funcionalidades do EBSCOhost, vou mostrar como criar a conta MyEBSCO. Vamos iniciar pelo início, por uma questão muito básica, que é distinguir entre o que são as bases de dados e o que é o EBSCOhost. Esta é uma informação importante para os utilizadores finais, para as equipas da biblioteca que estão a participar hoje, tanto utilizadores finais como pessoas das equipas da biblioteca. Então, para as equipas da biblioteca, esta é uma informação muito básica, mas para os utilizadores não é tão básico ou não é tão fácil fazer esta distinção. Porquê? Porque na maioria das páginas web da biblioteca, o que se faz é uma pesquisa por bases de dados, e então o que normalmente os utilizadores conhecem é o nome das bases de dados de cada uma das suas áreas científicas. Neste caso, hoje estamos a falar de bases de dados da área da educação. Então, o nome EBSCOhost nem sempre ou normalmente até não aparece na página web das bibliotecas. Então é importante ter em conta que, por um lado, temos o EBSCOhost, que é a interface, é a ferramenta à qual temos acesso, que nos permite ter acesso a diferentes bases de dados. Entre estas bases de dados estão estas duas que vamos ver hoje, a ERIC e a Teacher Reference Center. Então, há funcionalidades que são específicas do EBSCOhost, isto quer dizer que vão estar disponíveis independentemente da base de dados que tiverem acesso. Por exemplo, se na vossa instituição tem uma destas bases de dados que eu vou mostrar hoje, mas não tem as duas, não tem mal, porque as funcionalidades que eu vou mostrar do EBSCOhost estão disponíveis para ambas bases de dados. São funcionalidades, como digo, independentes da base de dados e relacionadas ou dependentes do EBSCOhost. Então, certamente nas vossas instituições têm várias bases de dados e vão poder utilizar todas as funcionalidades que eu vou mostrar.
O que é específico das bases de dados, e vamos ver claramente essa diferença, são os filtros que são específicos das bases de dados, e neste caso, a ERIC, a Education Resource Information Center, também tem uma característica peculiar e é que o acesso ao texto completo não está disponível em PDF ou em HTML dentro da própria base de dados, dentro da própria interface, mas sim através de um link que temos diretamente à página desta instituição da ERIC. Bem, a ERIC, já comentei, quer dizer Education Resource Information Center, é uma base de dados de literatura e recursos educativos indexada e com texto completo. É patrocinada pelo Instituto de Ciências da Educação do Departamento de Educação dos Estados Unidos e é uma ferramenta essencial para a investigação da área de educação de todos os tipos. A ERIC contém registros e links de centenas de milhares de documentos com texto completo. Inclui registros de vários tipos de fontes, como, por exemplo, artigos de revista, livros, documentos de conferências, guias curriculares, dissertações e também documentos políticos. Além disso, todas as pessoas que fazem investigação podem limitar os resultados de pesquisa por nível educativo, ehm, por nível educativo, como educação infantil, ou por público-alvo, como conselheiros ou professores ou estudantes. Então, estes são os filtros que eu vos comentava, que são específicos desta base de dados. A ERIC inclui também um tesauro específico para a educação, que contém mais de 11.800 títulos. A este tesauro podemos ter acesso desde o EBSCOhost. A outra base de dados que vos quero apresentar hoje é a Teacher Reference Center, é um recurso voltado para profissionais da educação, projetado para fornecer acesso a uma ampla variedade de artigos e revistas académicos e profissionais, sempre relacionados com o ensino e a aprendizagem. Esta base de dados centra-se principalmente em temas de educação primária, secundária, superior. Inclui um conteúdo valioso para educadores, como educadores que procuram melhorar os seus métodos de ensino, avaliar estratégias pedagógicas e manter-se atualizado com as últimas tendências no campo da educação. Quero mostrar também outras bases de dados que temos disponíveis na EBSCO, da área da literatura, das letras, da educação, também da sociologia, que são normalmente quando tenho sessões específicas para instituições, sempre fazemos uma sessão que é Humanidades, que inclui Sociologia, História e Educação, então por isso coloco também aqui outra das bases de dados. Nesta sessão teria, por exemplo, todo o sentido ter falado também da MLA, uma vez que é uma das bases de dados da EBSCO mais conhecida. Bem, a mesma coisa aqui que acontece com a ERIC. Não é uma base de dados criada pela EBSCO, desta associação, Modern Language Association, também dos Estados Unidos, que a EBSCO distribui. Mas como comentava, é uma das bases de dados que a maioria das instituições têm contratadas também para a área da educação. Mas pronto, a sessão é pequena, é de 45 minutos e é preciso restringir um pouco os temas. Vamos então passar à demonstração. Tenho já a interface em português e tenho as duas bases de dados selecionadas. A Teacher, nesta interface tenho mais de 300 bases de dados, mas aqui podemos ver a Teacher Reference Center e a ERIC selecionadas. Quando vocês entram no EBSCOhost da vossa instituição, certamente vai haver mais bases de dados selecionadas. Eu recomendo terem acesso a esta parte, como vimos que eu também tenho, não é? Onde podem selecionar as bases de dados e selecionar só as bases de dados da área da educação. Se tiverem dúvidas,
qual é a base de dados que devem utilizar, também podem lançar a pesquisa. Se me quiserem indicar termos de pesquisa que sejam do vosso interesse, podemos utilizar estes termos na nossa demonstração. Ao lançar os termos de pesquisa, por exemplo, vou colocar um termo muito genérico, education, em todos os filtros, podemos ver quais são as bases de dados que lançam mais resultados. No nosso caso, claro, eu já tenho selecionadas as bases de dados da área da educação, sim, as duas que vamos ver. Mas se na vossa instituição, se tiverem bases de dados também da área dos negócios, da engenharia, da arquitetura, da saúde, em princípio iriam aparecer as bases de dados com mais resultados relacionadas com os vossos termos, como neste caso. É preciso também ter um pouco em conta, por exemplo, se eu coloco education, como neste caso, como termo de pesquisa, e a base de dados com mais resultados é Medline, poderia acontecer isto. Há pouco, por exemplo, aconteceu precisamente numa formação relacionada com humanidades, educação, havia uma pessoa que estava a fazer uma investigação sobre fotografia analógica. E então, eu disse, olha, sinceramente não sei qual é a base de dados que pode ter mais resultados, mas vamos testar. E coloquei fotografia analógica e qual era a base de dados com mais resultados? Era a Medline, ou a Medline ou a Sinal. Claramente não é a base de dados que esta pessoa precisava consultar. Por que é que isto acontece? Porque estes resultados que lançava a Medline relacionados com fotografia analógica tinham em conta principalmente o termo fotografia ou até acho que era o termo imagem analógica, e falava de radiografias, da imagem relacionada com a saúde. Então, bem, isto é um primeiro teste que podemos fazer. Se tivermos dúvida qual é a base de dados a consultar, podem perguntar à biblioteca, à equipa da biblioteca, que certamente nos vão ajudar. Normalmente também, nas páginas web da biblioteca, quando temos acesso a uma base de dados, sempre há um pequenino texto de referência da base de dados e a pesquisa, normalmente há um catálogo de base de dados ao qual podem ter acesso numa pesquisa de A a Z e costuma haver um filtro por área educativa ou área de investigação ou só área, e a partir desse filtro também podem ter acesso às bases de dados relacionadas com a vossa área. Ok. Como comentava nos objetivos, apesar de ser o último objetivo que tinha na diapositiva, um dos primeiros passos que devemos dar nesta consulta ao EBSCOhost das nossas bases de dados é criar o nosso perfil, se ainda não o temos. Isto depende muito de como é que a instituição tem o acesso. Por exemplo, esta semana tenho estado a trabalhar com uma instituição relacionada com museus que as pessoas só têm acesso quando estão na biblioteca do museu. Há outras instituições que as pessoas podem ter acesso desde casa, há outras que têm acesso através de uma ferramenta que se chama Single Sign-On, então nesse caso, em princípio, já vai estar o nome do utilizador, na sua conta MyEBSCO. Mas se não estiver, o texto aqui vai ser Olá, investigador, e em vez de terminar sessão, vão ter um botão de início ou criação de sessão. E depois os passos não explico porque são muito básicos, é como em qualquer outra web, preenchemos um formulário, temos também a possibilidade de ter acesso com a conta do Google, recebemos um e-mail para confirmar, enfim, como em qualquer outra web. Por que é importante ter a nossa pasta MyEBSCO criada? Porque se não a tivermos, não vamos poder utilizar todas as opções do meu painel de controlo. Por exemplo, não vou poder criar projetos, criar pastas para organizar toda a informação. Vai-me permitir guardar os resultados, mas quando eu fechar a janela, quando eu fechar a minha sessão, vou perder esses resultados.
Em atividade recente, a mesma coisa, vai guardar a informação da atividade enquanto eu tiver a janela aberta, mas quando eu fechar vou perder a informação e não me vai permitir criar alertas. Podemos criar alertas tanto de publicações como de resultados, como de termos de pesquisa. Todas estas opções são opções gerais do WebSco Host, ou seja, vão estar disponíveis independentemente da base de dados que utilizarem. Como comentei no início, se quiserem indicar-me termos de pesquisa que sejam de vosso interesse no chat, podem indicar-me termos de pesquisa e utilizamos-los durante a sessão. Vamos ver agora, através de uma pesquisa, quais são as opções de filtros que temos. Por exemplo, eu quero saber sobre Artificial Intelligence na educação. Vou aos meus filtros e tenho este filtro já vimos, o de base de dados, data de publicação, ter acesso a resultados só com texto integral, os tipos de fontes, aqui os tipos de fontes, aqui sim vão depender das bases de dados que estivermos a utilizar. Podemos ter várias bases de dados, por exemplo, que não incluam materiais de conferência. Esta opção dos tipos de filtros é muito interessante tê-la em conta, consoante o tipo de usuário, de utilizadores com os quais estamos a trabalhar. Por exemplo, isto digo, é uma mensagem principalmente para docentes e pessoas da equipa da biblioteca. Porque podemos recomendar o uso destas bases de dados, que afinal é informação científica, a estudantes também de uma licenciatura. Então, para eles, se calhar, em vez de revistas académicas, vai ser muito mais fácil ter acesso, ler, analisar outro tipo de documentos, como qualquer outra revista, materiais de conferência, livros. Tenham em conta, por exemplo, a bibliografia recomendada pelos docentes, é possível que esteja aqui. Até é possível que, se temos pessoas de investigadores, que a maioria dos docentes atualmente, pelo menos, já têm que fazer alguns artigos têm que publicar, não é? Têm que publicar. Então, podemos até encontrar os nossos docentes como autores nas nossas bases de dados. Então é importante ter em conta o tipo de documentos que podemos encontrar para o tipo de utilizadores que temos. Utilizadores mais avançados ou se calhar mais básicos, como podem ser os de uma licenciatura. Em assunto, podemos ter acesso aos assuntos genéricos dados pela editora ou dados pelo autor. Depois temos também o próprio dicionário, o próprio tesaurus de cada uma das bases de dados. Podemos fazer uma pesquisa por nome de publicação e este outro filtro que vos vou mostrar agora, intervalo Lexil, é um filtro específico da área da educação. O que é que quer dizer? Bem, específico da área da educação, mas, por exemplo, quando fazemos pesquisas de e-books, também encontramos este filtro, intervalo Lexil. O que é que nos diz o Lexil? Se não sabemos o que é este ou qualquer outro filtro, podemos ir ao EBSCO Connect e pesquisar. Este é um standard, um padrão de leitura. Então, o que nos indica o standard Lexil é um número, como por exemplo o nosso quadro de línguas europeu, não é? Que tem o nível A1, B1. Então, são diferentes níveis, eh, aqui talvez, são diferentes níveis que indicam a idade dos estudantes e vamos ver se quero encontrar a tabela, porque aqui fala-nos, estão a ver que temos muita informação sobre o que é o Lexil, mas temos um documento que é exatamente a tabela aqui está.
Então, consoante o número indicado, um código, podemos ver se esse documento é indicado para estudantes de que idades. Certamente a nós o que nos interessa são documentos para maiores de 16, 18 anos. Temos também grade band, é o ano letivo, digamos, mas corresponde com os Estados Unidos. Então, para nós é mais fácil, através da idade, ter esta informação. Vou colocar este link que estou a consultar aqui no chat. Ok. Então, voltamos à nossa interface. Ehm, Depois de os filtros, já vimos os mais interessantes específicos para a área da educação, que é o que estamos a ver hoje. Então, agora quero mostrar-vos como é que temos acesso aos resultados destas bases de dados, porque, como eu comentei ao início, a ERIC não é uma base de dados propriedade da EBSCO, é uma instituição de educação do Estado americano. E temos acesso a texto completo sempre, mas indo à base de dados, indo à página web, desculpem, da ERIC. Então estão a ver, aqui estamos na base de dados da ERIC e temos acesso ao texto completo através deste documento. Se estamos a consultar, vamos ver se aparecem aqui na primeira página. Não, vou fazer o filtro da outra base de dados para verem a diferença. Quero resultados só da Teacher Reference Center. Então, aqui sim, temos acesso ao texto completo, nem em todos os casos, não é? Sabem que em todas as bases de dados temos também, às vezes, publicações só com os dados bibliográficos sem acesso ao texto completo, mas a maioria delas sim, porque o objetivo das interfaces da EBSCO é este, é ter acesso ao texto completo. Então, temos acesso em dois formatos, e aqui também a mesma coisa, nem em todos os documentos, nem em todos os resultados temos acesso aos dois formatos. Há resultados que só temos acesso ao PDF ou só temos acesso ao texto integral online. Eu quero mostrar-vos estes dois formatos para verem qual é a diferença entre eles. Como é que podem recomendar a um utilizador, ou no caso das pessoas que estão a fazer a investigação, que estão hoje na sessão, como é que podem saber se é melhor para vocês abrirem o formato PDF ou o HTML ou fazer o download do mesmo? No caso do PDF que estamos a ver agora, temos todas as opções do menu que eu vou mostrar depois, temos um índice navegável e temos a opção de texto em voz, tipo podcast. No caso do HTML, temos uma opção que não está disponível no PDF e é muito útil e é a de tradução. Sempre vão encontrar este botão de tradução. No caso no nosso caso, do português, temos acesso a português de Portugal e português do Brasil. É uma tradução automática feita com uma ferramenta da Microsoft. Não se recomenda o uso do texto traduzido para a referência bibliográfica, mas sem dúvida é muito útil poder ter acesso ao documento no nosso próprio idioma. Tenham em conta que as revistas que podem encontrar nestas bases de dados são as melhores revistas do mundo. Por exemplo, se tiverem na vossa instituição a Academic Search na sua versão Ultimate, noutras versões não, mas na versão Ultimate tem a revista Science em HTML, quer dizer que podem ler a revista Science em português, isto é um luxo. Há uns anos eu acho que isto seria impensável e têm acesso à revista Science em texto completo, sem nenhum tipo de embargo. Ok, vamos continuar com as funcionalidades específicas das bases de dados. Eu depois vou voltar à página de resultados para mostrar-vos algumas novidades. Uma delas, esta que estou a mostrar agora, fazendo clique, sem fazer clique, só a passar o rato no nome dos autores, que é uma novidade que está disponível desde o dia 30 de outubro. Depois vou mostrar, de certeza que vão gostar. Então,
Eu comentei que havia outras especificidades das bases de dados e é na pesquisa avançada eu posso ter acesso aos filtros específicos das bases de dados. Se eu só tiver uma base de dados selecionada, não vai aparecer o drop-down, diretamente aparecem os filtros. Quando tenho várias, aparece um drop-down para cada uma das bases de dados. Então, neste caso, que informação é que temos? O tipo de documento, reparem, o nível académico, aqui tenham em conta a mesma coisa que vimos com o Lexil, esta é uma associação, uma instituição, melhor dito, dos Estados Unidos, então aqui os graus vão ser relacionados com os Estados Unidos. Temos também o público-alvo, sobre o que é que nós queremos investigar. Por exemplo, quero teorias da aprendizagem, mas teorias da aprendizagem criadas pelas instituições, criadas por legislação, eh, enfim, para explicar documentos, por exemplo, relacionados com os pais e mães, informação muito interessante. Informação para investigadores, para os estudantes, por exemplo, eu posso querer documentação sobre ensinar matemática e seleciono esta opção, informação dirigida a estudantes, então certamente vou ter exercícios, enfim, informação para o público que eu selecionar. Tipo de documento também é uma das opções de filtro específicos. E por outro lado, na Teacher Reference Center, reparem como neste caso não temos filtros específicos desta base de dados. Vamos voltar então à página de resultados para mostrar-vos as opções, principalmente as opções novas que temos sobre estas no EBSCO-host, genéricos para as diferentes bases de dados que encontramos. Temos o botão de citado, que nos mostra as vezes que um resultado foi citado. Ao fazer clique no título, tenho também as referências, ou seja, as referências que tiveram como base para escrever este resultado que estou a consultar, e posso até ordenar as referências por número de citações, por exemplo, maior número de citações. Esta é uma ferramenta nova e muito interessante porque vai-me dar os resultados mais relevantes, para a consulta da investigação que eu quero fazer. As vezes que foi citado este resultado e temos também acesso, em a maioria dos resultados, temos sempre acesso aos resultados citados e às referências também. Mais similares a este, são resultados similares a este da mesma, de publicações diferentes, desculpem, e em conteúdo da publicação, aí sim são resultados similares a este da mesma publicação. Qual é a opção que temos, a funcionalidade que temos nova? É a página dos autores. Então, sempre que eu encontrar um autor linkável e com este icono de lápis, ao fazer clique, vou ter acesso à informação do autor. Então, vejo as disciplinas sobre as quais este autor trabalha, a última instituição na que está afiliado e tenho o número de obras, o número de vezes que foi citado, o número de coautores e tenho os principais ou alguns dos coautores disponíveis e poderia também ter acesso à mesma informação desses coautores. Esta informação já está disponível, melhor, esta funcionalidade já está disponível, a página de autores já está disponível para todos os clientes que tiverem bases de dados, na sua versão Ultimate, contratados com a EBSCO, e também para todos os clientes que tenham EBSCO Discovery Service. Então, confirmem, esta é uma mensagem para a equipa das bibliotecas, confirmem se têm estas opções disponíveis.
esta funcionalidade, estão a ver que na maioria dos resultados sempre temos pelo menos um autor com indicação para a página dos autores. Por exemplo, dos 10 que vimos, só há um que não tem nenhum dos autores com informação na página dos autores. Se estiverem, outra mensagem para a equipa das bibliotecas, se estão a fazer, a confirmar isto no EDS, tenham em conta que o EDS mostra todos os fornecedores que vocês têm. Esta informação é da EBSCO, só pode ser dada nas bases de dados da EBSCO. Por exemplo, no vosso catálogo não podemos entrar para para dar esta informação. Então, para confirmar se têm a página de autores disponíveis ou não, vão aos filtros e aqui não aparece porque estou no EBSCO Host, mas no vosso EBSCO Discovery Service vai aparecer o filtro de um, fornecedor. Então, em fornecedor, selecionem uma base de dados, uma qualquer da EBSCO e já vai aparecer esta informação. Qualquer dúvida, sempre me podem escrever a mim, à equipa comercial ou à equipa de suporte. Ok. Mais informação que vos quero dar sobre o uso destas bases de dados, desta informação. Vamos fazer outra pesquisa, por exemplo, Education, Education Leadership. Até vou fazer outra pesquisa, estou a pensar que é um tema sempre muito recorrente, que é o burnout. Vamos agora trabalhar com as pesquisas avançadas. Até agora eu gostava, as pesquisas que fiz foi nas pesquisas básicas. Nas pesquisas avançadas, reparem como temos o texto autocompletado que nos ajuda. Posso completar a minha pesquisa sem ter muitos conhecimentos de uso de operadores booleanos ou até sem fazer queries muito complexa. A falar nas queries, há uma funcionalidade nova também que vou mostrar na próxima sessão do EBSCO Host específica para a equipa das bibliotecas, e é que através da inteligência artificial a interface recomenda-nos uma query. Estejam atentos na nossa página de formações, inscrevam-se e vou mostrar esta funcionalidade que já está ativa na próxima sessão dirigida à equipa das bibliotecas. Então, posso utilizar os diferentes operadores booleanos, tanto através da caixa de operadores booleanos, como escrevendo os mesmos nas caixas de pesquisa. Posso adicionar tantas caixas de pesquisa como que sejam necessárias e posso também fazer a pesquisa dos meus termos em determinado campo. Por exemplo, eu quero que estes dois campos, estes dois termos apareçam no título. Não sei se tinha antes outro filtro feito. Vou lançar a pesquisa a ver se tenho resultados. Tenho, ok. Posso também, nestes campos, fazer a pesquisa, como eu vos comentava, por autor. Por exemplo, certamente muitos dos docentes das vossas instituições têm publicações nas nossas bases de dados e podem encontrá-las através do autor, nome do autor. Os campos que vemos neste drop-down vão ser diferentes consoante as bases de dados que eu tiver selecionadas. Por exemplo, nas bases de dados da área da saúde, temos filtros, temos campos aqui muito específicos, e na Business Source da área dos negócios, de gestão de empresas, marketing, também temos alguns filtros aqui específicos. Então, é importante, se estão agora com a vossa interface aberta, a interface da vossa instituição, terem em conta que o que eu estou a mostrar pode não ser exatamente igual ao que estão a ver, devido às bases de dados que a instituição tem contratadas na sua interface. Outra funcionalidade que vos quero mostrar, também nas pesquisas avançadas, são os assuntos. Estão a ver, neste caso, temos um tesaurus, que é o da ERIC. Isso quer dizer que a Teacher Reference Center não tem
um thesaurus próprio. Mas a Eric, apesar de ser uma interface que tem os seus resultados a texto completo fora do EBSCOhost, aqui dá-nos a possibilidade de integrar o seu thesaurus na nossa própria interface. Então, vou pesquisar, por exemplo, Education, temos diferentes opções. O botão mais quer dizer que me vai permitir expandir a minha pesquisa. Tenho uma referência, um significado do meu termo e quais são os termos mais específicos que tenho para a educação. Estão aqui eh, listados. Todas as opções que tenho o sinal de mais é a mesma coisa, quer dizer que também que me vai permitir expandir, e expandir quer dizer que se eu faço clique, agora estou dentro deste termo, vejo quais são os termos mais específicos, os termos relacionados, tá bom? Volto atrás. Exato. Os específicos são os termos que estão dentro de educação. Os relacionados quer dizer que estão ao mesmo nível. Então, por que é importante fazer a pesquisa através do Tesaurus? O Tesaurus é um dicionário controlado, quer dizer que são termos que as pessoas que trabalham nesta base de dados analisaram os resultados e associaram determinados termos a determinados resultados. Por exemplo, para a educação de adultos, se calhar haveria muitas maneiras de dizer este termo, mas quando eu faço esta seleção de Adult Education, vou adicionar à minha pesquisa. Tenham em conta quando fizerem isto, de não ter nada selecionado anteriormente. Eu tinha aqui outra coisa selecionada, vou voltar atrás. Education. Adult Education. Não vou selecionar expandir. Adiciono à minha pesquisa. Agora sim, estou a pesquisar só Adult Education e tenho 53 resultados. Se eu fizesse esta pesquisa. Tinha selecionado aqui outra coisa, que era está a fazer a pesquisa só no título. Estão a ver? Vou selecionar em todos os campos. Ok. Tenho 59 mil resultados. Se eu fizer a pesquisa fora dos assuntos, fora deste dicionário controlado, tenho 89. Qual é a diferença? Estes 89 resultados são resultados que incluem os meus termos no título, no abstract, no resumo ou também nos assuntos. Quando faço a pesquisa pelo Tesaurus, são resultados que incluem, a pesquisa que está a fazer é de resultados que incluem o meu termo no assunto. Claro que, e é lógico e é provável, que o termo apareça noutros sítios, mas a pesquisa não é feita noutros campos, é feita só nos assuntos. Por isso vão ser resultados muito mais interessantes e relevantes. Ok, isto é tudo o que vos queria contar sobre estas duas bases de dados, Teacher Reference Center e a ERIC. Espero que tenha sido interessante, espero que possam utilizar estas bases de dados na vossa instituição para a área da educação. Se tiverem alguma pergunta, podem colocar alguma pergunta, alguma questão, alguma funcionalidade que queiram ver novamente. Eu vou terminar a gravação e fico aqui um minutinho por se houver alguma questão. Deixo no ecrã e vou colocar também no chat um link, para poderem responder ao questionário de avaliação da formação. Obrigada pelo vosso tempo, pela vossa participação e desejo-vos de um bom dia. Adeus e bom dia.